Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e na verdade o vídeo de hoje vai ser uma continuação do vídeo da semana passada. Semana passada o que a gente mostrou? A gente mostrou como é que eu estava ficando preocupado com o aumento do déficit primário brasileiro nos últimos 3 meses principalmente. Nos últimos 12 agora a gente já tem um déficit de 81 bilhões. Aquele total que se esperava até o final do ano de 100 bilhões, mais ou menos, que até o ministro da Fazenda chegou a falar, já aumentou para 143, 145 bilhões mais ou menos. E a gente sabe que para o ano que vem o governo já passa a ter uma meta, que é essa que foi votada no arcabouço fiscal. Então isso tudo a gente falou na semana passada. Hoje a gente vai mostrar aqui qual é a expectativa de mercado para isso, e o que deve ser feito em termos de mudanças tributárias para que consiga chegar nesse ponto também. Será que vai ter corte de gasto? Será que vai vir só por mais arrecadação? Será que essa arrecadação vai vir por aumento da economia e crescimento já da arrecadação em si? Então isso vocês vão ver depois da vinheta. Por enquanto, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e como vocês já sabem, depois da vinheta a gente já começa. Na introdução eu já acabei falando um pouquinho o que foi o vídeo da semana passada. Nesse vídeo agora a gente vai focar especialmente no futuro, E não o que está acontecendo até agora. Então a gente vai focar no que vem para frente. A única coisa que vocês precisam lembrar do vídeo da semana passada nesse momento é o seguinte: o Brasil ele gasta mais do que ele arrecada. Isso sem contar juros, pagamento de juro de dívida. Isso é o déficit primário. Se incluir os juros, aí passa a ser o déficit nominal. Mas esse é o déficit primário, que é o que o governo utiliza. E aí, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: para você alcançar de novo um superávit primário, que é algo saudável, para você jogar a tua dívida de país para baixo e para você conseguir fazer investimentos que são estruturantes na economia, a gente precisa ou aumentar a arrecadação ou reduzir as despesas, reduzir os gastos. O Brasil chegou a ficar um tempo tentando reduzir gastos, inclusive a partir de 2017 foi criado o teto de gastos. E esse governo ele tem uma visão um pouco diferente, Uma visão um pouco mais, entre aspas, construtiva, como é a palavra que se usa aí no jargão da economia. E essa visão mais construtiva pensa que o gasto público ele é importante para o crescimento da economia. Eu não vou entrar aqui no mérito se isso está certo ou se isso está errado. Tá? O problema do vídeo não é esse. O problema do vídeo é: se você acredita que o gasto público ele é necessário para crescer a economia, você parte do pressuposto que você vai gastar mais. Se você vai gastar mais, e hoje é diferente de 2003, quando o Lula entrou, que tinha um superávit. Então, se hoje não tem esse superávit, o que você vai precisar? Você vai precisar arrecadar mais, porque não dá para você tirar esse excesso. Então, como você vai precisar arrecadar mais, a gente tem duas formas. Uma delas, crescendo a economia, e segunda forma, aumentando a arrecadação. Então, a gente vai partir desse princípio nesse vídeo de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: bom, se é crescendo a economia, a gente pode pensar aqui no Boletim Focus, por exemplo, como é que está o PIB. Como é que está a expectativa de PIB, por exemplo? Para esse ano, 2,31%. Inclusive, realmente aumentou muito aqui a expectativa de PIB ao longo do ano para esse ano. E, por incrível que pareça, a arrecadação nem está conseguindo subir esse ano, porque tiveram algumas receitas que a gente falou na semana passada, como royalties de petróleo, dividendos, concessões, privatizações, etc., que diminuíram muito. Então a gente já está vendo aí que no ano, quando a gente fala da variação real, acima da inflação, a gente não está conseguindo crescer a economia, nem mesmo com o PIB crescendo 2%. Mas como eu falei nesse vídeo de hoje, a gente vai pensar no futuro. Então vamos pegar 2024. 2024, PIB crescendo, sempre real, acima da inflação, 1,33%. Depois para 2025, 1,90%. Para 2026, 2%. Olhando o histórico recente do Brasil desde 2011, não são crescimentos ruins.
mas é um crescimento que não vai dar a quantidade necessária de dinheiro para o governo, né? Até porque o governo já falou que ele quer trazer um aumento real também para o salário mínimo, e a gente sabe que o salário mínimo é a principal fonte de despesa no Brasil, porque as maiores despesas do Brasil são servidores, aposentados e pensionistas. E tudo isso, né, a grande maioria dessas pessoas, elas são reajustadas pelo mínimo. Então, talvez o PIB seja suficiente para, né, conseguir dar esse aumento aí de 1, 2% acima da inflação para o mínimo, mas com certeza não vai ser para trazer o déficit primário para a meta que foi definida agora no arcabouço fiscal. Então, a gente sai dessa teoria que a economia vai conseguir crescer o suficiente para gerar. Então, a gente já entra no pressuposto que vamos precisar criar impostos novos ou aumentar impostos já existentes para que consiga fazer com que a meta atual agora, né, do arcabouço fiscal seja consolidada, ela consiga ser atingida. Então, o que é o arcabouço fiscal? A gente já explicou em outros vídeos, mas vale a pena a gente falar aqui. Até esse ano, ainda está valendo o teto de gastos. O que é o teto de gastos? A despesa corrente desse ano do Brasil, ela não pode exceder a do ano passado mais a inflação. Bem resumidamente é isso. É claro que tem um monte de pontos ali que não estão incluídos nessa despesa, né? Então o Auxílio Brasil não está, algumas coisas aí não estão incluídas, mas basicamente é isso. Faz muito sentido, né? Então, que crescer o PIB, vai crescer a arrecadação, logo você reduz o déficit. Mas o governo ele quer gastar um pouco mais além da inflação, afinal a economia deve crescer e até aí, gente, como eu falei no vídeo passado, tá? Não vejo problema, até porque realmente o que aconteceu nesses últimos 6 anos é que caiu muito despesas discricionárias, que são aquelas despesas que às vezes precisa fazer mesmo para infraestrutura e etc, para o Brasil poder crescer mais para frente. Seria o mesmo que uma empresa, eu não tenho dinheiro, eu não faço investimentos, as outras vão vindo e vão fazendo investimento no lugar dela até que ela perde participação de mercado. Aqui no Brasil seria o seguinte, o governo não faz, aí vem empresas de fora fazem, aí elas vão tomar o lucro do Brasil, por exemplo. Então até aí eu não vejo muito problema não. Tá? Agora, quais foram as metas para isso, né? O governo ele vai poder gastar, além da inflação, tá? Algo que varia. Tá? Agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que era entre 0,6% acima e 2,5% acima. Tá? E aí, esse aumento de despesa, ele está correlacionado com o aumento da receita. Só que limitado por esses dois patamares. Então, se para o ano que vem, acima da inflação, por exemplo, o Brasil crescer 4% as receitas dele, você vai poder gastar algum número entre 2 e 2,8, porque o governo vai poder aumentar entre 50% e 70% do aumento da receita daquele ano. Né? E aí a gente entra num outro problema. Quando é 50 e quando é 70? Aí tem a meta do arcabouço fiscal. A meta do arcabouço fiscal para o ano que vem é muito simples. O Brasil precisa zerar o déficit dele, primário, né? Não nominal. Nominal ninguém imagina que vai zerar e nunca. Mas o déficit primário ele tem que ser zerado. E aí, o déficit primário ele tem uma tolerância para menos 0,25 ou mais 0,25 e depois para 2025 já tem uma meta de 0,50 de superávit, aí sim, não de déficit, e para 2026 um superávit de 1% do PIB. Tá? Então 1% do PIB de hoje seria alguma coisa 100 e poucos bilhões mais ou menos de superávit primário, ou seja, arrecadando 100 e poucos bilhões a mais do que pagar isso em 2026. Para o ano que vem precisa ser equilibrado, com uma tolerância de menos 0,25 a mais 0,25. Pois bem, se o Brasil bater essa meta, o governo pode aumentar o gasto em 70%. Da receita do ano anterior, desse aumento da receita. Então, se a receita aumentou 4, ele poderia gastar 2,8. Não pode 2,8 porque está limitado em 2,5 no final. Então, gastaria 2,5. Se, porventura, for 4 e ele não bater a meta, ele só pode gastar a inflação mais 2. Ele não pode gastar a inflação mais 2,5.
Se a receita não subir, por exemplo, ele pode gastar o 0,6%, além da inflação, porque está limitado para baixo também. Então funciona mais ou menos dessa forma o arcabouço. E aí a gente entra, né, no próprio Boletim Focus de novo. Qual é a perspectiva de mercado? A gente consegue perceber aqui que a perspectiva de mercado ela está melhorando. Aí eu quero que vocês olhem esse gráfico aqui, ó. Esse aqui é 2023, esse é 2024, esse é 2025, esse é 2026. O resultado primário. Mas você vê que todos eles estão abaixo de zero. Quer dizer, o mercado não imagina que o Brasil vai dar superávit primário nem mesmo em 2026. Né? Por quê? Porque o mercado sabe fazer conta. Né? E sabendo fazer conta, ele sabe que não é factível com as despesas que o Brasil tem e com esse governo que vai chegar nesse superávit primário. Então daí você tem duas possibilidades. Uma, o governo se satisfaz aumentando a despesa dele em 50% do aumento da receita, limitada a 0,6%, ou ele busca outras fontes de receita. Para quê? Para que o mercado consiga perceber que ele vai conseguir bater esse déficit aqui. Aqui parece que é algo ruim, né? Mas para quem investe em bolsa já há mais de 20 anos como eu, enxerga nisso uma oportunidade. Tá? Por quê? Porque se o Brasil ele não aceitar e ele tentar bater a meta, o que acontece? Você vai ter, ao longo do tempo desses 4 anos, revisões positivas. E na hora que você tem revisões positivas, a narrativa começa a ser melhor. Né? Então você vai imaginar assim, quando chegar lá em 2025, a expectativa em 2025, vamos até botar em número aqui que vai ficar mais fácil. Ó. Aqui, resultado primário em percentual do PIB. Ó. Era 0,6 aqui negativo. Se o Brasil não conseguir chegar na meta que é 0,5% de superávit, mas ele chegar em 0,2% de superávit, por exemplo, é um baita de um negócio. A gente está falando de uma economia de 80, 90 bilhões a mais do que o mercado esperava. Então, isso é uma super oportunidade. O mercado não acredita que o governo vai conseguir chegar nesse patamar aí. E quais são essas fontes de arrecadação? Imaginando que o próprio mercado espera para esse ano menos 1%, menos 1% num PIB de 10,6 trilhões, são 106 bilhões, e eu particularmente acredito que vai ser mais do que isso, tá? Eu acredito em 1,3, 1,4. Mas se porventura a gente tem essa expectativa, o governo precisa captar pelo menos aí uns 110 bilhões mais ou menos de receitas novas. E aí o que a gente vê até agora é o seguinte, por exemplo, a aprovação do novo marco fiscal pressiona a entrega do orçamento de 2024. Esse talvez seja o vídeo da semana que vem, tá? Porque o orçamento ele tem que ser entregue até o final de agosto para conseguir ser votado. Então eu quero fazer um vídeo sobre orçamento, se ele for entregue. Tem outra coisa, o que está se imaginando? Isso daqui, né? Então, por exemplo, tributação de renda no exterior, offshore, que foi o que foi criado essa semana aí, que foi colocado, de 3 a 4 bilhões de reais. Inclusive, já se fala que o governo publica medida provisória para taxar super ricos, mas não era esse que eu queria, não. Aprovação, o das offshore, não, esse aqui também não é. O que a matéria que eu li é o seguinte, que as offshore elas podem conseguir passar desde que não tributem o ganho do câmbio. Né? Porque senão seria muito simples. Você faz o quê? Você tributa o investimento de fora pelo câmbio. Imagina se porventura o Brasil deixar a situação ir para lá e o câmbio ficar igual da Argentina, por exemplo, tributando em pesos, por exemplo. O dólar sai de 200 e pouco, quando eu fui lá em março, para 500, 600 e pouco, por exemplo, esses 400 aí de diferença em pesos, você pega e tributa 15, 20%. Quer dizer, o governo vai estar ganhando por estar fazendo a política errada.
Então o Senado e a Câmara, ela já disse que se tiver tributação sobre o câmbio, isso não anda. Foi o que aconteceu à medida provisória. Além disso, tem que andar como projeto de lei. A outra coisa aqui, ó, tributação sobre incentivos fiscais estaduais que não sejam para investimentos. Esse aqui, para mim, é o principal motivo que as empresas de varejo não estão subindo na bolsa. Tá tirando um ou outro exemplo ali, igual a CIA que subiu bem, alguma coisa assim, mas já está entregando também. Mas esse é o grande motivo. Por quê? Essas são empresas que possuem muito, mas muito mesmo, incentivos fiscais. E esses incentivos fiscais hoje ela bate direto ali do cálculo do imposto de renda. Agora ela não vai mais transitar pelo resultado, porque ela vai abater dois investimentos. Então isso aqui já vai gerar 50 bilhões a mais de resultado para empresas. Não são apenas empresas de varejo, mas aqui também. Retomada no voto de desempate no CARF. Isso aqui já está rolando desde o início do ano. Né? O voto de desempate era o seguinte, né? Antes, se empatasse uma empresa que reclamou de alguma coisa fiscal e a Receita Federal, ia para o voto de desempate do CARF. Agora não, o empate é da Receita. E essa regra vigorou até 2018, mais ou menos, tá? Isso aqui tá voltando à regra anterior. Quer dizer, agora é como se você jogasse aquela partida de mata-mata sem valer o empate. O empate agora é da Receita, é mais ou menos isso. Regulamentação de apostas esportivas, até estava passando uma propaganda aqui de Bet365, por exemplo, e regulamentação, ó, 2 bilhões a 4 bilhões. Fim do juro sobre capital próprio, essa semana já deu uma micada nisso aqui, mas ainda pode entrar de volta, desde que não seja para acabar completamente, por isso até que bancos acabaram subindo, e a tributação do e-commerce internacional inicialmente dava 8 bilhões aí de receita, mas como o governo isentou a taxação em compras de até $50, esse número vai ser menor e até agora não se sabe como. Você vê que aqui o governo ele consegue arrecadar ali esses 100 e poucos bilhões. Se porventura ele realmente arrecadar, pode ser que o Brasil consiga ter um ano aí positivo em termos de bolsa. Tá? Alguma coisa deve acabar passando, mas como vocês podem ver, ó, tributação de renda no exterior, tributação de juros sobre capital próprio é muito pequeno. Tem algumas outras coisas também que vão pesar para o ano que vem, que é o seguinte, a reoneração da gasolina no início do ano não tinha e agora já está tendo, né? Reoneração de etanol talvez aconteça também, então isso tudo pega, mas por outro lado o governo aumentou alguns gastos. Né? Então, o aumento extra do salário mínimo agora que aconteceu em maio, tiveram outros aumentos também, teve a tirada de alguns fundos aqui, como o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, então essa conta não é muito trivial, tá? Não é assim, falta 110, então vamos criar 110 bilhões de impostos. Além disso, ainda tem aquela mudança toda da reforma tributária, que em 2026 já começa a ter a migração, se porventura passar, né, também no Senado e na Câmara, ainda só passou em primeiro turno ali na Câmara, né, ainda precisa passar no Senado também e provavelmente ainda volta para a Câmara porque o Senado deve mudar alguma coisa. Aquela reforma que passa a ter uma espécie de IVA aqui no Brasil, que é o IBS e o CBS, a gente já fez vídeo sobre isso também. Então, nesse momento, tá, o mercado, na minha visão pelo menos, ele espera o pior. Então, o que vier de avanço é bom. Mas o que pode dar errado nisso tudo, né? Porque eu estou falando positivo, mas eu gosto de trazer os riscos também aqui para vocês. Primeira coisa, tá? Já tem gente no governo falando para mudar essa meta do arcabouço fiscal do ano que vem, que está muito difícil, para talvez botar um déficit de 0,5%. Isso porque acabou de ser aprovado o arcabouço fiscal. Né? Então, se isso acontecer, realmente vai dar uma impressão péssima e aí ativos de risco caem, né? Dólar provavelmente sobe, etc. Eu não acredito que vai acontecer isso. Tá? Outra coisa que pode dar errado, o pessoal esvaziar o Haddad. O Haddad tem sido ainda aquela pessoa que ainda está conseguindo bater de frente com a ala governista e que está trazendo algumas coisas que são pró-mercado. Então, se tirar esse elo, eu tenho realmente uma sensação que não vai ser algo bom, tá? E outro ponto também que pode acabar sendo negativo é o seguinte, se realmente
aparecer agora na semana que vem um orçamento igual aqueles da época da Dilma. Né? A época da Dilma era assim, o mercado esperava que o PIB ia crescer 1%, ela metia que o PIB ia crescer 4% ou 5%, e aí se o PIB crescer 4% ou 5%, provavelmente a arrecadação vai ser muito maior. Aí você fecha o orçamento dentro da meta, mas todo mundo sabe que é irreal, e aí ela baixava juro e a bolsa não subia, é óbvio, né? Porque não adianta você baixar na marra também. Então, esses são alguns pontos que podem trazer realmente problema. Vamos ver, se semana que vem sair o projeto de lei do orçamento, né, que tem que sair nessa semana, eu trago o vídeo para vocês, e principalmente se sair o PDF do Orçamento Cidadão, que aí fica fácil da gente observar as variações que tiveram. Agora, se não, quando sair, a gente traz esse vídeo para vocês. Aí a gente faz uma trilogia ou não, uma trilogia com outros episódios depois mais para frente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e eu aproveito para deixar o convite para vocês seguirem, né, o Dica de Hoje lá dentro do Instagram, @Dica de Hoje _7, e também para conhecer nossos produtos de assinatura com carteiras recomendadas de todas as classes de ativos que você possa imaginar, desde renda fixa, passando por fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e criptomoedas. Tá, então passando por tudo. Um produto que tem de tudo, que tem alocação estrutural, também tem lá a carteira plena. E opções, tem também a Checkmate. Então tudo tá aqui embaixo na descrição do vídeo, dicadehoje7.com/assinaturas. Enfim, pessoal, agora eu me despeço. Tenham um bom final de semana. Abraços, bons investimentos e nunca se esqueçam, construir leva tempo. Tchau, tchau.